nossas Bíblias, aqui em Deuteronômio 11, 18. Pela ordem aqui do papel, esse seria o último versículo. Vamos começar com ele. Glória a Deus. Eu marquei errado na Bíblia. Vamos lá. É 11:18. Amém? Amém. Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreva-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus na terra. Amém? Pode se sentar, senão vou falando, esqueço de falar para vocês cantar, senão vai ter. Amém. Bom, ser pai. As irmãs, né, ficaram assim, igual na série para brincar comigo, pensou lá, falando dos pais, não sei se está igreja não, né? Ô valor, você está do lado do teu esposo aí, é justamente para apoiar ele, ó. Estou aqui, ó. Ser pai é ser isso, e ser esposa é ser isso aqui, ó. Estou do teu lado. Amém? Ser pai, gente, é ser presenteado por Deus, amém? Mas quantos podem falar um amém assim, saindo do coração, quando eu digo assim, ó, ser pai é ser presenteado por Deus? Amém. Amém. Já tem irmãs e irmãos aqui, né, que já se tornaram avós, irmãos, vamos falar dos pais, já se tornaram avós e já são pais pela segunda vez, já estão tendo a alegria dobrada, né? É muito bom, né, gente? A palavra de Deus, nos Salmos, Salmo 127. Gente, eu vou citar algumas palavras. Se você quiser, você acompanha. Mas se também não quiser, eu vou falando. Se a gente não tem muito o dom, né, de pegar um versículo e esboçar ele inteiro, a gente pega a Bíblia inteira, se for preciso, e transforma. Que não fale eu, que fale a Bíblia. 127, versículo 3. Eis que os seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então nós estamos falando aqui que filho, ser pai, é ser presenteado por Deus, é receber um presente, uma herança. Né? Tem até outras versões que falam exatamente essa palavra, presente de Deus. Então, qual é o primeiro fundamento de se presentear alguém? O primeiro fundamento de se presentear alguém. Quando eu penso em presentear alguém, eu penso em agradar, certo? Eu penso em trazer uma alegria para a pessoa que está sendo presenteada. Igual eu fiquei tão alegre quando eu vi o copinho aqui com bombom. Essa é a intenção quando você se presenteia alguém. Então, você que é pai, entenda isso. Quando Deus te fez pai, Ele queria te alegrar. Ele queria alegrar o teu coração. Ele queria te trazer um momento que eu posso dizer que é único na sua vida. Quer dizer,
Eu tive dois momentos, mas vocês me entenderam, né? O que eu quis dizer. É um momento que não existe outra coisa igual. Igual não. Teve um momento também do meu casamento, particularmente, que foi um momento, posso dizer que foi o auge da minha vida. Mas quando você tem um filho, outro momento igual você não vai ter. E eu lembro até hoje, quando eu recebi o meu primeiro presentinho. Né? Na Thierry, na gravidez do Eric, foi tudo assim, ó. De repente a gente não tinha experiência de nada, foi tudo de repente. Então a gente ficou sabendo, a Thierry já estava grávida, já 7 meses, não, 7 meses não, né? 5 meses, sei lá. Alguma coisa assim, mas foi bem surpresa e foi tudo assim, a gente se experiência, tudo sendo surpresa pra gente e a gente caindo pra dentro da situação, né? Eu lembro a primeira vez quando eu fiquei sabendo que na tia estava grávida, que a gente abriu lá envelope, aí eu estava até comentando com o senhor esses dias, que abriu o envelope, lá estava escrito lá os termos lá que a gente não sabia o que era, o troço falava, mas ainda não sabia identificar. Aí eu olhei para a Thierry, eu acho que está grávida, né, Thierry? Eu acho que não. O troço podia servir tanto para o sim, tanto para o não, eu acho. O negócio era uma coisa complexa. E nós saímos naquela ansiedade para saber, nós queríamos chegar em casa. Saímos correndo, fomos para a casa da irmã da Elisete, para casa não, para a loja, que ela tinha em Campo Grande mesmo. Aí entregou, ó, traduz aí pra gente como é que é o negócio. Aí, né, foi aquela festa. E foi a notícia que o presente estava chegando. Aí sucedeu que passou o tempo, na Thierry, em um dos seus exames, lá na Tijuca, que foi o hospital onde o Eric nasceu, e o hospital onde ela fez o acompanhamento, que para quem não sabe, eu não estava planejando falar isso não, mas eu posso te dizer o tamanho do presente que Deus me deu. Não estava planejado, mas minha esposa, gente, ela tinha um problema de saúde. Eu posso profetizar isso e não profetizar, mas afirmar isso, que ela tinha um problema de saúde, que era crônico, que era no sangue. Quem conhece a história sabe bem. E como eu falei, o presente vem para te alegrar. E na Thierry fez um acompanhamento, porque tinha que ser um acompanhamento rigoroso. Por causa desse problema, a gravidez se tornava uma coisa de risco para a Thierry. E o tempo foi passando, eu lembro que no monte dos jovens foi profetizado, olha, essa criança vai vir e vai servir de cura para você. Isso não estava no meu papel, mas isso veio à minha memória agora. E foi um momento impactante na nossa vida. E uma coisa que eu posso compartilhar com você, querido, é que quando Deus te fala algo, através de profecia para a sua vida, ela só vai se cumprir quando você decidir crer. Aleluia. Porque a primeira coisa, quando alguém profetiza algo sobre a tua vida, é você duvidar. Será que foi mesmo? E o diabo, sujo do jeito que ele é, no dia seguinte ele já bota logo uma prova para você mesmo sair da tua boquinha. Não foi não. Foi assim com a gente. Foi assim. É normal se preocupar, mas é preciso crer. Então, na Thierry estava lá fazendo esse acompanhamento. E numa dessas consultas, assim, de repente, a Thierry levanta de manhã, vou lá para Tijuca. Tá bom. E ela foi primeiro para casa da mãe dela, e de lá eles partiram para Tijuca. Mas naquele dia, a Thierry já levantou diferente. Já sentia alguma coisa diferente. Mas como eu falei para vocês, sem experiência, tudo para a gente era surpresa. A gente nunca sabia o que viria de verdade. Eu fiquei em casa, a Thierry foi para lá. Eu só lembro quando a Thierry já ligou e falou assim, Rafael, estou aqui e eu vou ficar internado. Aí, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Por que, amor, você vai ficar internado? Ah, porque já voltei já. É interessante, né? Tudo foi assim. Já vou ter o neném. O presente, querido, quando você sabe que você vai ganhar um presente, gera uma expectativa, não gera? Se tua esposa chegar para você hoje, Silas, e falar assim, ó, amanhã eu vou te dar um carro. Daqui para amanhã tu vai ficar meio doido. Então
Então gera uma expectativa diferente na gente. E o presente de ser pai é uma expectativa, então, diferente de tudo que você possa viver. E eu lembro que eu passei aquele dia ali apreensivo demais, porque ela estava na Tijuca e não estava combinado nada que ela ia ficar para lá. Eu não sabia o que eu fazia, até que chegou no final da tarde, meu tio chegou em casa. Aí eu falei, vou pedir, tio, por favor, me leva para Tijuca, porque eu quero ver o meu filho nascer. Minha mãe, que estava ali comigo, ela percebia em mim uma apreensão diferente, que eu sou muito falador, falo muito, e quando eu estou muito quieto, a pessoa já fala, Rafael está nervoso. E eu ficava nervoso, mas para vocês terem uma ideia, nós saímos, meu tio tinha chegado do serviço, e ele chegou com um caminhão da firma, não com um carro que ele ficava. Nós tivemos que entrar no caminhão, eu e minha mãe. Aí eu fiquei nervoso por teu filho, minha mãe ficou nervosa por andar de caminhão. Porque tudo quanto era curva, minha mãe agarrava no que tivesse do lado, e nós fomos de caminhão até Jacarepaguá, para o meu tio deixar o caminhão na firma e pegar o carro. Estou atrasando. Gente, olha só a expectativa que gerou em mim, para você ver. Eu queria assistir o parto do meu filho. Eu não falei isso para ninguém antes. Até então eu não tinha falado para ninguém, eu quero ver. Mas naquele dia gerou essa expectativa em mim, que eu, dentro de mim, eu queria assistir o parto do meu filho. Que besteira, que eu não aguento nem tirar sangue meu. Porque o pessoal que me conhece de pequeno, se eu começar a ver muito sangue, eu começo a ficar branco e pálido, a boca toda branca. Mas eu queria assistir o parto do meu filho. Isso gerou essa expectativa e nós fomos nervosos, e o tempo passando, tivemos que parar ainda, e eu ficando nervoso, cada vez eu ficando mais quieto. Pegamos o carro, eu fui no banco de trás, minha mãe no banco da frente, eu agarrado no banco da frente, onde minha mãe estava assim, ó, de tão nervoso que eu estava, porque a expectativa minha no momento era assistir o parto, eu tinha que assistir. Eu lembro que aí foi, né, telefone toda hora, e aí, seu Faria, como é que tá? E aí, seu Faria, como é que tá? Ah, Rafael, ela tá, os médicos estão vendo, não sei o quê. E aí, amor, como é que tá? Não tem dilatação, e enfim, toda hora, eu apreensivo. Eu pensando, eu tenho que chegar lá antes, que eu quero ver o parto. E tudo fazia demorar, era trânsito, era sinal. Eu nunca vi tanto sinal no Rio de Janeiro na minha vida, igual aquele dia. E nós fomos chegando. Gente, que coisa. Quando chegou numa distância mais ou menos daqui da igreja para a entrada do Votorantim, o carro parou no sinal. Quando o carro parou no sinal, meu telefone toca. Meu sogro. Alô, Rafael, acabou de nascer. Daqui pro Votorantim. Acabou de nascer, gente. Aquilo gerou dentro de mim uma frustração tão grande que eu não sabia nem me expressar. Aí eu fiquei calado de vez. Não falava mais nada. Fui o restante do caminho todo quieto. Mas dentro de mim, sabe, frustrado, triste. Eu lembro quando eu parei na porta do hospital, assim, com o carro, que eu desci, a primeira pessoa que eu vi foi minha cunhada. A frustração era uma coisa tão grande dentro de mim, que eu só de eu ver minha cunhada, eu corri, abracei a minha cunhada. Quando eu abracei a minha cunhada, eu desabei. Chororou pra lá, eu passei uma vergonha, a gente chorando. Eu não gosto, eu evito. Eu até já falei isso aqui, eu acho. Eu sou uma pessoa fácil de sentir vontade de chorar, mas difícil de chorar de fato. Porque eu sinto toda hora a vontade de chorar, mas eu tenho isso dentro de mim, que eu fico me segurando. E prendo. Mas naquele dia eu não quis saber de nada. Eu passei por a vergonha toda de uma vez. E chorei, eu parecia uma criancinha chorando, abraçado com a minha cunhada. Minha cunhada não sabia o porquê que eu estava chorando. Pela frustração de não ter visto o parto, mas eu estava chorando. Não contei para ninguém. Passou um pouquinho de tempo depois, alguém falou, acho que foi eu mesmo que comentei, poxa, eu queria ter visto o parto. Eu não lembro com quem que eu comentei isso, que falou assim para mim, mas nem ia poder, porque aqui nesse hospital aqui não pode deixar. Eu não olho assim, eu passei essa vergonha toda à toa. Se eu tivesse saído de casa sabendo que eu não poderia assistir o parto,
eu teria saído tranquilo, né? Não ia passar essa vergonha toda, não teria chorado na frente de todo mundo. Mas passei essa vergonha. Quando você recebe esse presente de Deus, é uma coisa única. É uma coisa que você não vai viver nunca mais em outra situação. É uma situação, essa situação de chorar, de desabar mesmo, para mim foi uma situação que eu acho que eu não vou passar em outra vez. Porque aquilo era uma expectativa muito grande. Aí eu fui subir lá para ver o meu presentinho. Daqui a pouco, aí já estava lá o garotão, do jeito que vocês viram aqui. Desde que nasceu, já era todo esperto, né? Ele nasceu, estava na incubadora, uma luz bem em cima dele, e ele deitado assim, ó, tampando o olho assim, ó, da luz. E a gente doido para ver o olho dele, e ele não tirava a mão de jeito nenhum, o tempo todo assim. Mas eu posso dizer que para mim foi a maior felicidade que eu já tive na minha vida. Até hoje, meus filhos, para mim, são a maior felicidade que eu tenho. É lindo eu ver meus filhos assim, ó, saindo arrumadinho para ir para a escola, uniformizadinho. Eu acho isso lindo, né? Já estou até me perdendo aí, gente. Tudo bem. E aí cai a ficha. Eu fui lá, vi o garotão lá. Até então era só expectativa. Mas aí cai a ficha. Recebi o presente. E agora? O que eu tenho que fazer com o presente? Outra grande coisa, quando se dá um presente para alguém, é o que você espera que a pessoa faça com o presente. Ninguém dá um presente para ninguém esperando que a pessoa destrua o presente que se deu. Ninguém. Todo mundo dá o presente, né? Às vezes a pessoa exagera, compra um autorama de não sei quantas peças, dá para uma criança de 2 anos, quer que a criança mantenha aquilo ali o resto da vida. Mas é assim, quando se dá um presente é assim. Deus também não é diferente. Deus deu para mim um presente, Deus deu para cada pai aqui um presente, e Ele espera que você tenha zelo pelo presente que Ele te deu, né? E Ele espera disso, Ele espera isso de você, que você cuide, tá? Mas como cuidar dos nossos filhos, né? Segundo a vontade de Deus. Como será que Deus quer que eu crie os meus filhos? Bom, a gente já ouve, eu ouço muito isso, muito. Aí pelo mundo, muita gente, ouço até crente, usando termos completamente errados. Olha, eu crio meu filho, não crio meu filho para mim não. Eu crio meu filho para o mundo, não é assim que o pessoal fala? Está repreendido isso, porque eu não crio meu filho para o mundo, eu crio meu filho para Deus. Eu crio meu filho para Deus, e eu quero que Deus me instrua a como criar meu filho para Deus, né? E como fazer isso? Eu tive procurando algumas referências de pai na Bíblia, algumas referências, e eu encontrei algumas. É preciso entender primeiro que ser pai é ser líder. Se você é pai, você já sabe que automaticamente você é chefe de um lar, você é o líder de uma casa, e essa liderança precisa existir. Infelizmente, nós vemos pessoas hoje no mundo que não têm a mínima vontade de ser um líder do seu filho, de criar seu filho, né, com uma certa liderança, com uma certa rigidez. Pessoas não têm a mínima vontade disso. Para algumas pessoas no mundo, infelizmente a gente vê isso, que para algumas pessoas ter um filho é perder renda, para outras pessoas é ganhar renda,
porque minha esposa trabalha num colégio em Itaguaí, que tem muita gente que usa o filho para ganhar renda, né? Então você vê os extremos, e pouca gente interessada em ser um líder para o filho e mostrar como ele deve ser. As pessoas estão preocupadas com isso. Um filho, ó, vai sair tanto da minha receita. Ou então, bom que eu vou ter um filho, vai entrar tanto na minha receita lá no Bolsa Família. É assim que o pessoal pensa hoje em dia. O pessoal que trabalha em escola que sabe que é assim. Sabe que tem muitas pessoas assim. Mas é preciso ser firme. Ser líder é ser firme, né? Quanto às coisas de Deus, principalmente, é preciso ser firme. Deus te deu esse presente, querido, e assim que Ele te deu, todo filho nasce completamente dependente, né? Então você precisa, o filho não tem suas escolhas próprias. Da mesma forma que ir para a escola não é uma escolha do seu filho, participar das coisas do Senhor para um filho pequeno não pode ser também uma escolha. Você precisa ser firme. Olha, você precisa estar comigo na igreja. Todo dia quando eu chego aqui, principalmente para o Eric é mais correr. Apesar da Rafael ser mais levada, mas Eric é mais de brincar, assim, de correr. Olha, você vai subir comigo agora. Você vai sentar e vai assistir o culto todo quietinho. Quando tiver um cultinho lá embaixo, você vai lá para baixo. É preciso ser firme, gente. Eu tive um grande exemplo disso. Apesar de estarmos falando de pai, o pastor foi orar para alguns pais aqui, e mais uma vez me deu muita vontade de chorar, apesar de não ter chorado, mas me deu muita vontade de chorar. Porque quanto às coisas de Deus, eu não tive um pai presente na minha vida. Eu não tive, alguém que me ensinasse o caminho, como andar. Não só para as coisas de Deus, porque meus pais também se separaram, eu ainda era bem novo. E depois disso, não tive muito contato com meu pai. Então, para tudo na vida, orientação de tudo, eu não tive o meu pai ali do meu lado. Mas eu glorifico a Deus. Por isso que você, mãe, também está aqui hoje. Porque se o teu marido não estiver fazendo a função dele de pai, não fuja da tua responsabilidade não, vai ter que ser você. A minha mãe, desde pequena, assumiu esse papel de pai na minha vida. E eu lembro que minha mãe era muito firme comigo. Era ou não era, Claudinha? Era ou não era, Luana? Que eram meus vizinhos. Minha mãe, muito firme. Eu também era levado pra caramba. Mas eu lembro que minha mãe me corrigia. E minha mãe, se fosse preciso, minha mãe estava na igreja, minha mãe descia e brigava comigo. Subia de volta, senta aqui. E quando ela fechava o olho, eu escorregava dos bancos da Batista do Amor. E engatinhando por baixo de todos os bancos. Quando ela ia ver, minha cabeça ia lá na frente. Aí lá tinha um pastor que chamava a atenção mesmo na hora, o pai do Rafael, a mãe do Rafael, por favor, pega o Rafael aqui agora e contenha o Rafael. Imagina a vergonha. Minha mãe não suportava ter que passar por essa vergonha. Quando ela via a cabecinha, eu já levantava na hora, ia lá e buscava pelo braço, me colocava ali sentado, se fosse preciso descia, brigava, enfim. Minha mãe sempre assumiu esse papel. E eu glorifico a Deus também. A cabeção não. Eu glorifico a Deus também que esse é um trabalho muito árduo para minha mãe fazer sozinha. Minha mãe não tinha condição de assumir um papel de pai, né? Apesar dela ter se esforçado, eu falo para todo mundo que pelo menos 80% do meu caráter e da minha personalidade vem da minha mãe. Mas um filho não precisa ter do pai 80%. E fugia da alçada da minha mãe algumas coisas. Glória a Deus pela vida da minha mãe. Mas eu agradeço a Deus também porque Deus, durante a minha vida, Deus levantou algumas pessoas que mesmo
que não saibam, me ajudaram muito também. Eu glorifico a Deus pela vida do Luiz Carlos, que para mim foi um ajudante de pai, posso até dizer um pai também, porque durante um período da minha vida, Luiz Carlos serviu de exemplo para mim com muita coisa. Eu glorifico a Deus pela vida do Edson, que nem está aqui, ou está? Não vi. E por um período curto de tempo também me ensinou muita coisa. Glorifico a Deus pela vida do Silas, que me ajudou muito, que me ensinou muito. Sabe, que são pessoas que aos poucos foram me dando a orientação que um pai deveria me dar. Então eu quero dizer para todos os pais, não fuja da sua responsabilidade. Não deixa que outros se levantem para fazer o que você tem que fazer. É preciso liderar o seu filho quanto às coisas do Senhor. Vamos seguir aqui. E tem outra coisa. Só observar o erro dos filhos dos outros também não basta. Não adianta, para você que ainda não é pai, não adianta você olhar os filhos dos outros e falar assim, olha como o filho dele é rebelde, olha como o filho dele é bagunceiro, você observou tudo, você já sabe exatamente como você não quer o teu filho, mas só isso não basta. Porque a palavra de Deus cita Samuel. Quem conhece a história de Samuel? Quem conhece? Levanta a mão se a história de Samuel. Isso. Samuel foi criado na casa de Deus, né? E Samuel, quando foi chamado por Deus, assim que ele foi chamado por Deus, Deus deu uma revelação a Samuel sobre os filhos de Eli, que também eram criados por um sacerdote, uma pessoa admirável, um servo de Deus, mas que não era líder dos seus filhos. Sabe, gente, que não tratava seus filhos com firmeza. Que os filhos de Eli foram criados na casa de Deus fazendo o que queriam. E Samuel teve a revelação disso, a ponto de Samuel ir exortar Eli quanto a revelação que Deus tinha te dado. Imagina, Samuel chegou lá, garoto, né? E tem que exortar o sacerdote. Mas a Bíblia mostra também a humildade de Eli em ouvir Samuel. E tem que exortar, olha, você está criando o seu filho errado, porque você não tem impulso com o seu filho, porque você não lidera o seu filho, você deixa o seu filho fazer o que quer. E ele exortou, mas só isso não bastou. Porque a Bíblia lá em 1 Samuel, Samuel 8, do 1 a 3, eu sei que tem gente abrindo aí, diz assim, ó: e sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome de segundo filho, Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Bom, Samuel já tinha tido uma revelação para exortar Eli de como cuidar dos seus filhos, mas isso não bastou. É preciso fazer, não adianta só observar e falar do outro. É preciso fazer. Cada um tem um filho de um jeito. Vê ali, ó. O Eric, ele é uma criança que ele não é muito bagunceiro, não, de chegar na casa de alguém, mexer em tudo, fazer bagunça. Ele não é assim. A Rafaela já é um pouco mais bagunceiro. Mas a Rafaela brinca normalmente com os coleguinhas. O Eric é um pouco implicante. Um jeitinho, né? Porque ele não é aquele implicante de bater, não. Mas vê aqui, ó. O cara estava aqui. O Eric sabe que o Caio não gosta de ficar agarrando. Aí vem o Eric aqui pro lado do Caio, ó. Abraça o Eric, abraça o Caio de implicância. Então cada filho tem o seu jeito.
E é preciso que você peça a Deus sabedoria de como cuidar do seu filho, com o pulso, com a liderança instituída por Deus a você. Então, gente, é preciso. Eu posso estar sendo até um pouco, como é que eu posso dizer, não duro, mas dando uma palavra que talvez você não gostaria de ouvir. Mas é preciso, querido, criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Aleluia. Não na disciplina do homem, não, porque o homem também cria disciplinas até exageradas, mas não é isso que Deus quer. É preciso que você crie os seus filhos na disciplina do Senhor. E a palavra de Deus vai te instruir sobre isso. Vamos lá para Efésios. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu já pensei esse versículo para você não achar que eu estou falando alguma coisa que eu acho, ou que, foi a mãe dele que ensinou, que tem que criar na disciplina do Senhor. Não, é a Bíblia que fala. Eu lembro, gente, que quando eu era menor, que eu aprontava à vontade, minha mãe virava as costas assim, eu ia saindo de fininho e pulava o portão para não abrir, porque se eu abrisse ia fazer barulho. E minha mãe ia pular o portão, minha mãe ia ver, eu estava lá no campo jogando bola. Aí ela gritava, Rafael, que eu vinha, ela brigava. Passava um tempo, ela virava as costas, eu ia lá. Eu era, assim, bem levado nesse sentido. Mas eu lembro que minha mãe nunca deixou de me instruir e me criar na disciplina do Senhor. Até as vezes que minha mãe me batia, ela me batia na disciplina do Senhor. Vem cá, Rafael. Sabe por que você vai apanhar? Era assim, eu até contei isso para algumas pessoas. Sabe por que você vai apanhar? E eu lá, não querendo apanhar, né? Sabe por que você vai apanhar? Que a Bíblia fala que o pai que tira a vara do seu filho traz vergonha para si próprio. E eu não quero que você traga vergonha para mim. É por isso que você vai apanhar. Tá entendendo? Estou entendendo, mas estou entendendo. Eu batendo, às vezes tinha que dar a mão para dar uma chinelada na mão. Já entendi. Mas eu estou sentindo que você ainda não entendeu direito. Vamos lá. Né? E ela sempre com muitos versículos. Minha mãe, brincadeira, cara. Mas que é uma pessoa que tem argumento bíblico para doutrinar o filho é minha mãe. Eu nunca vi sair tanto versículo falando sobre disciplina com o filho igual minha mãe. Minha mãe é a enciclopédia dessa área. Fala todos os versículos. É por isso que você está apanhando. É por isso que você está apanhando. E eu tive que aprender essas coisas. E além disso, querido, além de você criar a disciplina, não estou falando para ninguém bater. Eu sinceramente, eu também sou contra essa lei de não poder bater, não. Eu acho que também você dá umas palmadas no seu filho, umas chineladas, e ele vai crescendo, dependendo de como ele vai crescendo. Até por tempo, quando eu estava na casa do Luiz Carlos, se ele desse uma chinelada no negão daquele tamanho, o negão olhava para a cara dele e ria. Então, às vezes, você tem que ir mudando a ferramenta, né? De acordo com o que você precisa consertar, você tem que ir mudando a ferramenta. Ele vai crescendo, você vai tendo que mudar. Mas eu não estou falando aqui, para quem não gosta de bater, eu não estou falando que você tem que bater. Tá? Você tem que orar a Deus, pedir a Deus a sabedoria de como criar o seu filho. E além de criar essa disciplina, é preciso interceder pelos nossos filhos dia e noite. Sabe? É preciso interceder a Deus pelos nossos filhos. Porque, como eu estava falando antes, só nós mesmos nós não sabemos nem o que fazer. Mas é preciso interceder. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a criar um filho. Olha, meu filho está passando por um momento
de adolescência que ele está terrível. Senhor, eu estou tentando ser filho. Senhor, eu estou tentando ser o líder da minha casa. Mas, Senhor, me ensina como criar o meu filho, me ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, envia alguém da igreja. Senhor, movimenta o pessoal da minha igreja, porque a igreja é um grande auxiliador dos pais. A verdade é que o pai sempre tem, né, não sei se posso dizer ajudinha, mas sempre tem interferência em alguma coisa. Se não for na igreja, vai ser lá fora. Porque o pai não está ali, né, 24 horas por dia. Mas é preciso você orar. Senhor, abençoa, Senhor, as professoras da igreja do meu filho. Senhor, abençoa o departamento infantil da minha igreja. Porque onde eu não estiver, Senhor, eu quero que esse povo esteja ensinando a Tua palavra, para que ele cresça conforme a Tua instrução. É preciso interceder. Em Jó, deixa eu ver aqui, só para vocês. Vocês também conhecem a história de Jó, né? Que Deus se orgulhava de Jó, né? A ponto de Deus tirar uma onda com Satanás por causa de Jó. Tem visto no servo Jó? Homem íntegro, fiel. Deus se orgulhava de Jó. A palavra de Deus fala sobre Jó o seguinte: Jó 1, Jó 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o torno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de ti no seu coração. Assim fazia Jó cotidianamente. Jó criava os seus filhos, né, na disciplina de Deus, mas Jó também intercedia por eles todo dia. Até de madrugada a Bíblia fala que Jó intercedia pelos seus filhos e pedia a Deus: Senhor, se eles pecaram contra ti, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha ajudar, né? Talvez essa seja até a maior responsabilidade de um pai. Maior do que você ser um líder, maior do que você criar o seu filho na disciplina do Senhor, é você interceder pelos seus filhos. Aquele careca ali me ensinou, quando meu filho estava para nascer, que eu tinha que, antes dele nascer, eu botar a mão na barriga da minha filha e profetizar sobre a vida do meu filho e orar a Deus, desde antes dele nascer: Senhor, prepara a esposa do meu filho, Senhor, prepara a casa do meu filho, Senhor, prepara os estudos do meu filho. Ele me ensinou isso, que era necessário interceder pelos nossos filhos desde antes. E essa é a tua maior responsabilidade como pai. Você precisa entregar os seus filhos na mão de Deus. Você precisa interceder dia e noite pelos seus filhos. Porque, querido, o diabo não está brincando. A Bíblia fala que o diabo está sobre a terra, está rodeando a terra, buscando a quem possa tragar. E ele tem investido, né, pesado na vida dos nossos filhos. Eu converso com algumas pessoas e eu comento a preocupação que eu tenho com a criação dos meus filhos, né? E eu preciso entender que eu tenho que interceder a Deus. Por isso, Senhor, me ajuda, porque eu sei o que eu quero para o meu filho, mas será que o que eu tenho é suficiente? Não. Eu preciso entregar ele nas mãos de Deus. Pastor, uma vez eu descendo aqui do ensaio do Jó, não lembro, e com o Eric assim, aí as pessoas se mandam falando: até o Eric veio, né? Até o Eric veio, só veio ele, velho. Aí o pastor falou assim:
E o Eric vai ser igual o pai dele, baratinho de igreja. Você lembra isso? Ah, que sonho meu é ver meu filho baratinho da igreja. Criado como eu fui criado dentro da igreja, tendo as oportunidades que eu tive dentro da igreja. Esse é o meu sonho, querido. Mas nem tudo eu posso fazer. Eu faço o que está em minhas mãos, o resto eu tenho que interceder a Deus e orar. Senhor, me ajuda. Senhor, esteja com meu filho onde ele estiver. Senhor, ele saiu da minha casa, ele foi para a escola. Senhor, esteja na escola. Senhor, ele saiu da minha casa, foi até para a igreja. Senhor, esteja na igreja. Senhor, esteja do lado dele. Teu Espírito Santo, que é que convence o homem do pecado, esteja do lado dele sempre, alertando do que é certo e o que é errado. É preciso interceder. E eu vou terminar aqui agora lendo o versículo que nós lemos lá no começo. Se você ainda tiver com ele aberto aí, Deuteronômio 8, Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vossos olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escrevas nos umbrais e da tua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os vossos filhos na terra em que o Senhor teu Deus lhe jurou dar-lhes, jurou aos teus pais dar-lhes, como os dias do céu na terra. Nesse versículo aqui, querido, eu encerro e eu concluo dizendo que é preciso que você encha os seus filhos de Deus. É responsabilidade sua encher os seus filhos de Deus. É responsabilidade sua falar de Deus para o seu filho na sua casa, no caminho, deitando, levantando. Mas há mais uma coisa muito importante que nós sabemos. A Bíblia fala que a boca só fala do que o coração está cheio. Então automaticamente você precisa entender que para você encher os seus filhos de Deus, você precisa se encher de Deus também. Sempre você precisa estar cheio de Deus. O teu filho precisa ver em você um espelho. Porque para quando você falar, você não fale palavras vãs, palavras que não têm sentido algum na cabeça do seu filho. Ele precisa ver que você cumpre a palavra que você está ensinando. Você precisa se encher de Deus para que seus filhos sejam cheios de Deus. Amém? Vamos terminar? Já não sei mais o que eu falo. Eu queria agradecer a Deizinha a oportunidade, pedir desculpa a todos vocês pelo nervosismo e a falta de jeito, mas eis-me aqui, envia-me a mim, né? Se nós entendermos isso, Deus ainda fará muito mais. Não é preciso nós esperarmos que Deus mova céus e terra, que Deus faça milagres para nós entendermos o nosso chamado, não. Precisa partir de nós. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que podemos pedir, pensar e imaginar, segundo o seu poder que habita em nós, o poder já está em nós, querido. É preciso colocar a mão na arada e fazer. Amém?